Olá galera, paz e graça. Eita, vamos lá, né? Vamos que vamos. Deixar alguns irmãos entrar na live aí pra gente começar. Ó, glória. Hoje vamos falar de um negócio muito legal hoje. Vou deixar alguns irmãos entrarem aí pra gente começar. Aleluia. Aleluia. Compartilha aí, irmãos, essa live também. Deixa Jesus lhe usar aí nessa terra dos viventes. Compartilhe para alguém. Que a gente vamos aprender hoje falando sobre o arrebatamento. Como é que vai ser? Vai ser muito forte. Quem tiver atento aí, meu filho, fica atento, melhor ainda. Vamos falar hoje algo sobrenatural, né? Como a igreja está se comportando nessa hora final. Irmãos, abra sua Bíblia aí. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Oh, glória. E o verso de número 16. Tem uma melhorada, né? Mas ainda tô ruim, irmãos, ainda. Quem encontrou diz amém, né? E vamos ler a leitura. Glória a Deus. Vamos lá. Está escrito assim. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Vamos lá. Oh, glória a Deus. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, encontrando ao Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Amém? Irmãos, vou tirar até o óculos. Eu vou falar dessa vez 7 sinais sobre o arrebatamento. O primeiro sinal é os sinais do céu. De uns dias para cá, é algo sobrenatural no tempo, que a gente olha e observa que o tempo está mudando muito rápido. Mas Jesus disse, né, algo sobrenatural em Mateus 24. Eu sempre bato nessa tecla. Mateus 24, ele fala da sessão escatológica. Ali, para você entender e analisar, é onde que traz a origem, aonde que a igreja vai se comportar no seu, vamos chegar assim, algo, o seu comportamento, tipo, você observa um comportamento que as pessoas estão mudando. Como assim? Os cristãos daquela época, antes de Jesus ser crucificado, Pedro, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Tiago de Zebedeu, Tiago de Alfeu. Então, ou seja, esses homens, eles tinham equilíbrio de uma forma tão, com certeza e convicção, que quando o próprio Mateus, o evangelista, ele relata sobre os acontecimentos, ele fala desse período aqui onde que Jesus ele
ele é cauteloso. Jesus, ele vê os discípulos tão preocupados que os discípulos chamam Jesus no particular e ele disse, Jesus, porém, disse-lhe, não vede tudo isto? Em verdade vos digo que nem ficará aqui pedra sobre pedra que seja derribada ou destruída ou, vamos supor, acabada. Mas isso ainda não é o fim, porque nós sabemos que aqui no original, quando diz pedras derribadas, ou seja, o que está em cima cai e o que está embaixo isola. Então Jesus, ele diz isso. Para vocês terem ideia, um nome tanto no latim, tanto no grego, é conhecido como raptus. Raptus significa, o nome é arrebatamento, significa raptus. Raptus no latim significa arrancado às forças. Ou seja, a igreja ela vai ser tomada à força. Então, para isso aqui que eu falei, tem que ter uma pessoa que vai guiando a noiva. Então, o Mateus 24, ele dá a seção do mapa, vamos lá, dos princípios das dores. O Mateus capítulo 24, ele traz um mapa dos princípios das dores. Como? Vamos lá. Ele diz, ele assentado no Monte das Oliveiras, chamou os discípulos curioso. Ele disse assim, respondendo, disse-lhe, cautelai-vos que ninguém vos engane. Olha para você ver, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, enganarão muitos. Então, Jesus aqui está abrindo uma visão. Primeiro, ele está abrindo a visão. Segundo, Jesus vai abrir aqui outra coisa, visão espiritual, ou seja, discernimento espiritual. Meus irmãos, algumas igrejas hoje, na nossa atualidade, ela perdeu o foco, perdeu a direção. Por quê? Vamos lá. Primeiro, ela não tem mais discernimento. Algumas igrejas não tem mais discernimento espiritual e perde a visão do foco. Então aqui eu estou abrindo um alerta para a igreja. Então compartilha aí, vamos compartilhar. Deixa aquele joinha aí para a gente incendiar o negócio. O que me chama a atenção aqui é que Jesus ele tem preocupação com os seus discípulos e com as demais pessoas. Então quando Jesus diz assim, olha, cautelai-vos que não vos engane. Então Jesus está abrindo os olhos e os ouvidos. Primeiro observa e ouça. E vão vir muito em meu nome, dizendo eu sou Cristo, enganarão muitos. Ou seja, olha o que está acontecendo, não na nossa nação brasileira, mas estaduais, mundiais. Olha para você ver que bizarra aí também, que absurda que a igreja hoje está, A igreja ela tem raiz, ela tem alicerces, mas de acordo com o que está acontecendo, eu tiro 20% que vão subir para a glória. Por que, irmãos? Por que, pastor, o senhor está explicando isso? Primeiro, a igreja hoje, que diz que a igreja, ela perde a visão e perde o discernimento. Então, só alguns fiéis que têm discernimento e visão. E muita gente estão caindo nessa besteira. Segunda opção que o próprio Jesus ele deixa para os seus discípulos. E ouvirão guerras, rumores de guerra, olhando, não vos assusteis. Então Jesus estava dizendo para eles, a segunda alerta, vai vir prefeitos brigando com deputado brigando. São poderes, primeiro, executivo, judiciário e legislativo. São os poderes que mais brigam. Olha o que está acontecendo. Poder judiciário, poder executivo e poder legislativo. Então, esses três poderes dominam aqui o Brasil. E eles querem acabar com a nossa democracia. E isso aqui está acontecendo muito mais.
Irmãos, por trás do... Vamos lá, por trás daquela mesa, vocês nunca imaginam. Tem um amigo meu, né, que é conhecido e eu admiro muito, tá na Câmara, né, do Senado, e ele falou algo que eu observei na rede social. Ele mandou no privado e ele falou dessa forma que o Senado, os deputados estão querendo se dividir e não quer nenhum cristão lá dentro. Irmãos, não é brincadeira não o negócio que eu vou falar para vocês. Tem guerra lá dentro. Então, ou seja, a guerra começa onde? Nos poderes. Meu Deus, eu tô um pouco resfriado. E o que é que acontece? Mas Jesus disse que isso não é o fim, é o segundo sinal. O terceiro sinal: levantar nação contra nação e reino contra reino. Haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Isso está acontecendo. Esse é o terceiro sinal. Esse é o terceiro sinal da igreja. A igreja às vezes não está com os olhos atentos e com o ouvido atento. Nesse final de ano, irmãos, aqui em Aracaju, onde que eu tô, a UPA tá assim de gente, ó. UPA, hospitais. Por causa dessa gripe eu fiquei 2 dias em coma. Não foi fácil me recuperar. Pegou de cheio. Mas eu tô aqui vivo para a glória e honra do Senhor Jesus. Esse terceiro sinal me chama muita atenção por causa que, se a gente for analisar bem e estudar bem, eita glória, e analisar e estudar bem, as nações hoje, ela tá brigando, ela tá disputando, ela tá querendo. Então, irmãos, é algo sobrenatural que eu estou falando aqui nesse terceiro sinal. E acontece diariamente guerras insuportáveis, guerras que nunca acabam. Então, ou seja, irmãos, é algo aqui que eu estou falando para vocês que está acontecendo. E qual é o quarto sinal? Pastor, me explica aqui. Vou explicar para você no quarto sinal. Mas essas coisas são os princípios das dores. Foi quando Jesus falou, e a gente está vivendo o fim desses princípios das dores. E nesse tempo, eu falei o quê? Neste tempo, muito se escandalizarão e trairão uns aos outros e aborrecerão uns aos outros. Irmão, o que tá saindo de escândalo aí? Pastor estrupando, pastores roubando, pastores vivendo uma vida de adultério que não tem nada a ver, pastores que não tem mais compromisso com a obra, pastor deixando a mulher e casando com um homem. Isso é um escândalo. Está odiando o evangelho, está acabando com o evangelho, estão destruindo o evangelho. E o mundo hoje está sendo copiado em a maioria das igrejas. Irmãos, é caso sério. Isso aí Jesus já tinha falado. Isso não é o fim, você ia ver o escândalo. Pastores que devem não pagam. Muita gente, irmãos, muita gente mesmo. Então, isso me chama a atenção. E com detalhe, que quando a pessoa tá nesse período aí, é porque ele já estava na cachorrada mesmo, na sacanagem, não queria. Então, irmãos, tem muita gente que não gosta de assistir a minha live porque eu bato muito. Mas eu bato é no pecado. Eu não estou batendo ninguém. Agora, se tá no pecado, problema, eu não ligo. Mas sabendo de uma coisa, que Deus vai cobrar de cada um no dia do juízo final. Eu vou tomar o chá aqui, ô glória aqui. Então, muita gente hoje pensa
que o que ele vive vai salvar ele. Não salva. Ô meu bem, me dá o seu telefone para mim, fazer favor. Então, ou seja, é aqui, meu irmão, que mostra o seu quarto sinal. Esse quarto sinal é onde que eu quero chegar agora. É onde que as pessoas mais escandalizam o evangelho. O evangelho da cruz não é para escandalizar, o evangelho da cruz é para, sabe para o quê? Para levar as boas novas. O evangelho da cruz não é para escandalizar o nome de Cristo. O evangelho da cruz não é para rescarnecer o nome de Cristo. Então tem muita gente, me desculpa a expressão, eu vou bater na tecla, que fica escandalizando o nome de Deus e quer subir na tribuna, sabendo que quer ser cheio de Deus. Isso está cheio de Satanás. Segundo, as pessoas hoje não querem mais adorar a Deus, quer curtir o homem, quer atrás de profecia. Ei, a única profecia que você tem que correr atrás é a Bíblia. Sem ela, você não é nada. Então, meu querido, minha querida, tem 2 joelhos não? Dobre os seus 2 joelhos e deixa Deus falar com você. Aleluia, aleluia. Tem pessoas que vivem vida em dupla. Tem pessoas que pensam que Jesus não vai voltar e vai voltar sim. Irmãos, eu falo porque já está perto. Eu falo porque já está pertinho. E muita gente fica brincando com as coisas de Deus. Pensa que coisa de Deus é qualquer coisa. Pensa que coisa de Deus é qualquer brinquedo. Mas sabendo ele que um dia o acerto de conta vai chegar. E quando chegar, meu irmão, não tem boquinha, não tem lego-lego, não tem famosinho, não tem ninguém. Então, muito escândalo no nosso meio cristão. Por isso que o próprio Cristo, ele fala. E quando ele fala, ele cumpre com a sua vontade dele. Então, esse quarto sinal me chama a atenção. Esse quarto sinal é que vai acabar com o camarada. Quem tiver em pecado, Deus cobrará. Eita! Sabe por que muita gente hoje não quer pregar mais sobre o arrebatamento da igreja? Porque pensa que ele vai ser salvo. Pensa que ele ou ela vai ser salvo. Mentira! Ei, escute-me. Deixa eu falar uma coisa. Esse tipo de pessoa que observa ela mesma e dizendo que é salvo, não é. Então, meu querido, minha querida, aprenda uma coisa. Se você diz que é um salvo, permaneça. Porque hoje em dia, para descobrir quem é verdadeiro e quem não é, tá difícil. O sinal que eu vou entregar para vocês aqui. Surgirão falsos profetas, enganarão a muitos. Antigamente, na época de Jesus, os macabeus escreviam. É tão tal, se você pegar uma Bíblia católica, ela tem 7 livros, conhecidos como livros apócrifos. Esses livros apócrifos são escritos por um livro antibíblico. E esses livros antibíblicos, esses camaradas fez uma besteira. Ajuntou Alexandre o Grande na época. Eu falo com convicção porque eu tenho certeza que eu leio. Irmãos, eu vou falar um negócio para vocês. Na época, tem o livro do profeta Ezequiel diz, capítulo 13, que ai dos profetas loucos que profetiza, se Deus não mandar, porque Deus cobrará. Olha aqui que eu estou falando. Deus cobrará de cada vírgula, de cada ponto, de cada segundo, de cada minuto. Irmãos, não é brincadeira o negócio. Você que gosta de profetizar no nome do Senhor Jesus, você cuidado.
Porque a profecia vem nas escrituras. Ei, escute. Não é brincadeira que eu estou falando, é a realidade. Tem pessoas que vivem em vida dupla. Então, eu estou falando para vocês algo que vem revelado do céu. Como assim, pastor? Me explique. Lá vai. Muito simples, muito básico, muito importante. Algo que o próprio Deus aqui, Ele sabe, Ele conhece, Ele instrui, Ele faz de acordo e a maneira do jeito dele. Porém, aleluia, esse aqui vai doer, mas vai sarar. Porém, as pessoas pensam que o próprio Cristo antigamente era um falso profeta, um falso ensinador, mas Jesus foi lá escrito no livro do profeta Isaías. Ele veio, mas ele veio para quebrar o jugo de quem? Dos homens, para alertar os homens, sair do pecado. Então ele diz lá no livro de João, capítulo de número 1 e o versículo de número 3, se eu não fujo da memória. Ele diz dessa forma, Jesus ele diz dessa forma: os homens amavam mais as trevas do que a luz. Então, quando Jesus diz que surgirão falsos profetas, antes de Jesus já existia falsos profetas, mas na época de Jesus começou a surgir os falsos profetas. E então começou a crescer depois daí, e eu explico por quê. Porque na época de Atos dos Apóstolos, quando a igreja primitiva avançou, surgiu falsos mestres. Agora vai surgir falsos doutores, surgiu falsos também profeta. Porque profeta que é profeta, ele diz, assim diz o Senhor, não é Deus te mandou não. Porque essa profetada para mim não existe. Eita, lá vai, Jeová. Vai doer. Então, pessoas que diz que é profeta, mas é profano. Tem pessoas que estão na casa de Deus, diz que é de Deus, mas não é de Deus, é um profano. E então, meus irmãos, deixa eu te falar algo do céu para vocês aqui. Eu quero que vocês compartilhem a live, que a gente já está, o 5º módulo, se não fujo da memória, o 6º módulo. Antes de acontecer sobre o arrebatamento, Jesus disse, virão muitos no meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, eu sou excelente, eu sou o cara, depois de Cristo, manda carregar um madeiro, manda ser crucificado e morrer e ressuscitar para ver se é mesmo Cristo. Então, o que está surgindo no nosso meio é milagres importantes. Eita, rapaz, é Cristo. Tem uma igreja aí dizendo que o número 66 não é número da besta. Ô, sou infeliz, vai ler a Bíblia de cabeça para baixo, é? Tem igrejas aí, irmãos, que é só o sangue de Jesus. Não tem a sua doutrina, que é a palavra de Deus. Estão brincando com as coisas de Deus. Deus não é palhaço. Deus não é brinquedo. Deus não é garçom. Deus não é padrasto e nem madrasta. Então, meu irmão, toma vergonha na cara. Vai se converter. Entra na rédea de Jeová. Pelo amor de Deus, criatura. Escute isso aqui. É muita profetada demais. É muito lenga-lengo demais. É muito mimimi demais. É muito não me toque. Ei, meu irmão, não tem problema não. Se quiser estar na live, esteja. Se não quiser, problema é seu. Porque o próprio Deus falou comigo em sonho e disse, eu vou preparar o meu povo e vou levar logo em breve. Você que gosta de brincar com as coisas de Deus, aguarde aí. Quer Bíblia? Lá vai, Oséias capítulo 6, o verso 4. O meu povo vai perecer por falta de conhecimento. Culpado é quem? Lá vai. O seu pastor não ensina não, ele só quer o seu dízimo.
Aí você quer ser profeta? Profeta não, chamo de profano. Porque o povo de Deus hoje quer brincar. O povo de Deus hoje quer caçoar. O povo de Deus hoje quer se achar. Ei, escuta isso aqui. Não se acha. Não zombe. Não fale mal. Não critique. E também não fale nada. Ore a Deus. Pergunte a Deus. Fale com Deus. Pergunta se, Senhor, é de ti a profecia. Porque a Bíblia diz: não julgai o profeta, mas sim a profecia. Então, meu irmão, só tem uma coisa para lhe dizer. Tem muita gente por aí brincando de ser profeta. Muita gente por aí diz: eu sou usado pelo Espírito. É mesmo, meu filho? Vamos ver se você é usado mesmo. Vamos ver se você vai expulsar um demônio ali chamado Gadareno, seu infeliz. Muita gente hoje fica brincando com as coisas de Deus. Muita gente hoje fica zombando das coisas de Deus. Olha aqui. O último. Isso aqui é forte. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se friará. Opa. O amor de muito se enfriará por causa da iniquidade. Isso aqui é forte, irmãos. Isso aqui é tremendo. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se enfriará. No grego, irmãos, fala esfriamento espiritual. Esse nome esfriar no grego fala esfriamento espiritual. No grego fala assim, totalmente frio. Vamos lá, você pega um cubinho de gelo e coloca lá para congelar. De repente, esse cubo de gelo transforma em gelo e fica em pedra. Não tem movimento. Ou seja, muita gente está na igreja, mas está morto verdadeiramente. Não acredita mais nas promessas de Deus. Não acredita mais que Jesus vai voltar. Jesus prometeu 3 coisas. Primeiro, ele disse: Pedro, tu és pedra, nessa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa primeira promessa cumpriu. Atos 2, ele disse: eu vou ao Pai, pedir ao Pai que venha, ou seja, pedir, rogar, ou dizer, implorar, que venha. Vem quem? Consolador. Agora vou entrar no texto. Que vem o quê? O Consolador. Quem é o Consolador? O Espírito Santo. Esse veio. No grego se fala ali mais ou menos a mesma essência, o mesmo poder, só que vai estar dentro. Jesus cumpriu em Atos 2. E agora vai acontecer o que, pastor? Qual é a última profecia? Ai, Jeová. Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses 4. E o verso de número 16. Eu já vou encerrar, mas calma aí, segura aí. Quando você vê esses sinais que eu deixei, não se preocupa não, porque ele está perto. Ele está tão perto, mas tão perto, você não imagina. Então, quando ele fala desses sinais, ele fala 2 porém aqui. O primeiro, vai se esfriar totalmente, vai perder a composição, não vai ter mais o amor pelo evangelho, vai quebrar o protocolo, não vai gerar mais fruto, vai entrar o pecado. É por isso que agora vai entrar a iniquidade. Por isso que quando Jesus ele diz, se multiplicará a iniquidade, o amor
de muitos se enfriará. Jesus está dizendo futuro. E então, ou seja, quando Jesus diz o futuro, ele está dizendo, no começo é fogo, no meio é fogo e no final vai ser geladeira. A pergunta é, por que as pessoas hoje estão se enfriando? Por que as pessoas não querem buscar mais a Deus? Por que as pessoas não estão mais querendo a promessa de Deus? Primeiro motivo, é porque vê o pecado se espalhando na cidade em rápido tempo. Segundo motivo, se enfria porque não existe mais amor pelo evangelho. Terceiro motivo, não tem mais intimidade e quebra a oração. Porque crente que não ora, crente que não lê Bíblia, crente que não jejuma, meu irmão, ele perde o equilíbrio e a queda é maior. Por isso que quando Jesus diz em Mateus 24, capítulo 7, versículo de número 24, ele diz que o homem sensato faz a casa na areia, constrói a casa na areia, e passa o vento, um rio, a tempestade, e de repente a queda é tão grande que cai. Mas ainda tem pessoas que faz a casa ainda na rocha. Pode viver tempestade, o que for, mas a casa vai estar de pé. Então, a friagem espiritual aqui, Jesus está dizendo, é a parte futura. E então, versículo 13, ele está dizendo algo sobrenatural. E amo esse versículo onde que eu for prego. Ele disse, naquele que perseverar até o fim será salvo. Atos 2, versículo 18 vai falar, 22 vai falar sobre isso. Mas aquele que permanecer até o fim será salvo. E então vai ser poucos salvos, irmãos. Eu estou falando para vocês de acordo com a Bíblia. Estude escatologia. Medite dia e noite nas escrituras. Por quê? Porque o noivo vem aí. O noivo vem aí. Os sinais já tá por vir, os sinais já veio, não tá por vir, já veio. Então, tem muita gente dizendo, pastor, eu vou ficar, da vida que você está, pode ficar? Pode. Mas tem um porém, vou lhe dar um detalhe, que quando eu li lá em Tessalonicenses 4, o versículo de número 16 até o máximo 18, eu vou fechar com chave de ouro, com esse versículo aqui. E este evangelho do reino será pregado a todo mundo em testemunha a todos, gente, e então verão por vir. Aqui ele fala o reino literal. No grego ele fala o reino literal. Que reino é esse? Vai vir o primeiro reinado, 2 reinados vai vir. O diabo vai governar esse mundo. Agora o segundo reinado é que a igreja vem para governar com Jesus. Então me explica sobre o arrebatamento, pastor. O que significa o nome arrebatamento? Arrebatamento no grego e no latim significa rapto. Rapto significa no latim arrancado à força. E quando é arrancado à força, a igreja vai ser tomada da mesma forma à força. Eu vou encerrar isso aqui, olha aqui. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarime e a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Vou repetir, os mortos ressuscitarão primeiro. Por quê? Primeiro, vamos lá. Esse mesmo Senhor desceu, Atos 2. Qual é o som? O som do vento imperdente, impetuoso. Mas esse Senhor, quem fala? O Espírito Santo. Esse Espírito de Deus está aqui conosco em 2022. Ele trabalha conosco todos os dias. E então Jesus diz em Mateus 28, verso 20. Ele diz dessa forma: eu ensinei vocês a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para o arrependimento. E ele diz mais lá embaixo: eu estarei convosco até a consumação do século. Quer mais Bíblia? Lá vai. Apocalipse capítulo 22, o verso de número, se eu não fugir da memória agora, o 19 é o verso 20. Lá no finalzinho, ele diz: estarei convosco para todo sempre. E aí?
Jesus não está ou não está? Só que tem um porém nesse negócio. Esse mesmo Senhor que está aqui conosco, esse mesmo Senhor também vai arrebatar os mortos. Quando a trombeta soar, os que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Só que o paraíso está aqui e o trono de Deus aqui. Vai subir o Espírito, tá lá em cima o Espírito, desce pro corpo, vai ser igual ao vale de osso seco. Ezequiel 37. Vai organizar e sobe os mortos, pá. E nós, o que ficar? Aí Paulo diz lá também, em primeiras cartas aos Coríntios 15, verso 53, se não fujo da memória. Vês que eu digo os mistérios, por isso que eu digo mistério. Nem todos morreremos, mas se seremos transformados e arrebatados com um corpo incorruptível. Esse corpo incorruptível no grego significa glorioso. Eita, rapaz, você perdeu de dar um glória. Glorioso, está escrito aonde? 1 de Pedro 1,15. Seja santo que eu vos chamei. Seja santo da maneira de viver. Aí Timóteo diz, 2 Timóteo 4,7. Deus não nos chamou para imundícia, mas sim para a santificação. E então, o pecado não vai entrar, no corpo glorioso, porque o pecado vai ser descartado, você sobe. Agora, se tiver com pecado, não vai subir. Se tiver com amante, não vai subir. Se tiver adulterando, não vai subir. Se tiver fornicação, não vai subir. Se tiver fofoca, não vai subir. Se tiver falta de amor, não vai subir. Eita glória, pegou, né? Lá vai isso aqui. É algo sobrenatural. Então, o que é que o texto relata sobre isso? O texto está falando certo para você entender, criatura. E então, quando nós ficamos, aí Paulo diz, depois nós que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. E quem vai estar na nuvem? Quem vai estar nas nuvens? Aquele que prometeu lá em João 14, primeiro. Não vos perturbe o vosso coração, crede em mim, crede também em Deus. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vos não teria dito. Vou eu preparar lugar. Porque quando ele diz, eu vou e desço, preparo e levo, para estar comigo lá. Aí o versículo 5, se eu não fujo da memória, Tomé faz a pergunta, para onde nós iremos? Aí Jesus diz, eu sou o caminho, Tomé. Eu sou a verdade, Tomé. Eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Aí Filipe faz a pergunta, quem é o Pai? Que eu não vi ele ainda. Nem sei onde que ele está. Aí o próprio Jesus vai dizer, ei, se tu anda comigo e tu sabe quem é o Pai está em mim e eu estou nele. Tem muita gente que no dia do arrebatamento não vai encontrar mais veste, porque vai ter uma veste muito linda. Apocalipse 19, versículo de número 8. Bem-aventurado aquele que lava suas vestiduras no sangue do Cordeiro, que possa entrar pelas portas da cidade. Apocalipse capítulo 22, o seu versículo de número 1. João viu, entrou João. Quando chega lá no céu, ô glória! João entra e vê um movimento. Na praça tem uma árvore da vida que produz fruto em 12 meses. As folhas comem para sarar nossas feridas. Tem um rio cristalino. Ó que benção. E um banquete, Apocalipse capítulo 19, versículo 7. Alegramos e regozijamos, vindo são as bordas do Cordeiro, que possa ter direito de entrar pelas portas. Então, fala lá em Mateus capítulo 25, sobre as 10 virgens. Jesus disse lá, quando as 10 as insensadas ou as loucas bateram na porta, Jesus disse, não vos conheço,
Aí vai dizer também, Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todos que vão dizer Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Aí muitos vão falar assim, agora eu vou pegar. Todos vão falar dessa forma aqui pra mim. Mas pastor, eu expulsei demônio. Certo. Pastor, eu curei, não? Certo. Mas pastor, eu fiz o cego enxergar, paralítico levantar. Certo, mas tem um porém nesse detalhe. Por causa da tua iniquidade tu não pode entrar. Apartai-vos de mim, maldito que praticou iniquidade. Jesus diz isso. Então, meu irmão, vai pensando que dom vai salvar você. Vai pensando, ô glória, isso aqui vai doer, mas eu vou falar. Vai pensando que terno vai te salvar, vestido vai te salvar. Terno, ô glória, isso aqui é terrível, Jeová. Talentos vão te salvar, não vai. O teu louvor não vai te salvar. Ô glória, as tuas melhores mensagens não vai te salvar. Quem vai te salvar? A sua obediência, a sua santidade diante de Deus. E então, todas essas coisas que eu falei está escrito. Se vocês que gostam de debater muito com a minha pessoa, vai no meu privado que eu levo vocês na Bíblia. Muito simples e fácil. Porque chegam uns caluniadores aí, gostam de me detonar, mas não gosta das escrituras sagradas. Antes de você me apedrejar, analise você primeiro. Mateus 7 e o verso 3. Antes de você arrancar a trava do meu, observe o cisco do seu olho. Então, da medida que você tenta me medir, na medida também o próprio Deus vai te medir. E aprenda uma coisa, nesse começo do ano, 2022 já começou. Prepara que a turbulência de Deus vai começar a dar uma chacoalhada na terra. Eu não estou de brincadeira e de papo furado, não. Deus falou comigo que vai movimentar a terra novamente. As placas tectônicas vão se mover, oh glória! Chuvas vão acontecer, o sol vai aquecer, vai acontecer um maior frio ainda. Você pensa que é brincadeira? Vai brincando, seu desviado, vai tomar sua cerveja. E o diabo, quando chegar no inferno, vai te oferecer cerveja, cigarro, uísque, maconha, o que for. Lá vai, Jeová, vou falar, Deus. Você que conhece a palavra, meu irmão. Olha aqui o próprio Jesus está deixando. Por favor, volte para os braços do Senhor. Eu sei que a minha live talvez eu faça na quinta-feira, que talvez eu vou ministrar. Mas eu vou trazer algo para vocês. Todo acontecimento do céu. Como é que vai ser o céu lá em cima e o que vai acontecer aqui embaixo, na grande tribulação. Então, eu creio que na quinta-feira, ou pela tarde, ou pela noite, mais ou menos às 9, 9h30, 10 horas, eu faço uma live explicando sobre isso aí. Que Deus abençoe. Fica na paz do Senhor. Isso só for mais um ensinamento da palavra de Deus. Deus seja louvado. Feliz ano novo para todos. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém?